Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Amigos e amigas que acompanham a TV Canção Nova, começamos mais um programa Escola da Fé. Esse programa já tem mais de 20 anos no ar. É um programa que tem como objetivo trazer à tona, vamos dizer assim, aquele tesouro escondido no coração da igreja, ok? Então, hoje vamos continuar tratando da Bíblia. Estamos no mês de setembro, mês da Bíblia. A igreja recomenda que a gente se debruce um pouco mais sobre ela. Então, eu estou fazendo aqui uma espécie de um curso bíblico. Já tem 2 programas, hoje é o terceiro, que nós vamos tratar sobre a Sagrada Escritura. Como entender a Sagrada Escritura e tudo mais, ok? Estamos aqui com o nosso auditório hoje lotado. Temos aqui um grupo grande de Araçatuba, em São Paulo. A camisa bonita aí de Nossa Senhora. Estão aí passando por Aparecida também, aqui na Canção Nova. Sejam bem-vindos, né? E temos aqui também amigos de Varginha, em Minas Gerais. Está ali no fundo. Sorocaba, São Paulo. Palmeira dos Índios, Alagoas. É lá a diocese do Dom Henrique, não é? Dom Henrique Soares. Bom, Arapiraca, Alagoas, certo? E São Paulo, capital, ok? Se faltou a cidade de alguém, depois do intervalo eu coloco. Hoje vamos ter 10 minutos de horário político depois das 8h30, ok? A partir do primeiro bloco. Mas depois a gente volta com o programa normalmente, certo? Muito bem, convido vocês para começar rezando comigo, para entregar esta hora e meia de programa na mão de Deus, pedindo a luz do Espírito Santo, né, para todos nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, cheio os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor Jesus, nós sabemos que sem a Tua graça nós não podemos fazer nada. Então te suplicamos, Senhor, nesta noite, que nos dê a sua graça e a sua bênção pela intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, quero começar mostrando aqui um kit de promoção de produtos que a Canção Nova está fazendo, no departamento audiovisual, ok? No valor de R$ 69,90. São 6 produtos. Temos aqui, olha, lado a lado com o meu anjo, né? Monsenhor Jonas Abib. Monsenhor gosta muito da angelologia, ou seja, o estudo dos anjos, né? Temos aqui uma outra obra sobre os anjos, devocionário aos santos arcanjos, São Miguel, São Rafael, São Gabriel. Amanhã, dia de São Miguel Arcanjo, né? Muitas pessoas fizeram aí a quaresma, 40 dias, né? E eu fiz, graças a Deus, né? Para se colocar debaixo da proteção de São Miguel Arcanjo. Temos aqui a agenda de 2018. Nós já estamos em setembro, mas a Canção Nova ainda tem essa agenda aí, né? Mesmo que você possa não usar totalmente esse ano, mas é como um caderno que você depois pode usar para muitas coisas úteis, ok? Então, também entra nesse kit, ajuda. Aqui temos, né, o CD Levante-se Deus, da Ana Lúcia, ok? E ainda vai junto, né, um aromatizador de carro, São Miguel Arcanjo, o nome do aromatizador. Até no carro você vai levar São Miguel Arcanjo. Esses 6 produtos por R$ 69,90, ok? É um jeito de você
ajudar a Canção Nova, né? Produtos de evangelização e você ajuda. Você sabe que a Canção Nova não tem outra fonte de receita. É a doação dos telespectadores, dos ouvintes da rádio, dos internautas e esses produtos todos que vocês estão vendo aí, que o Departamento Audiovisual vende e é só de evangelização. Você não vai encontrar bebida, não vai encontrar cigarro, não vai encontrar evangelização. Muito bem, eu quero mostrar também esse lançamento da Canção Nova, muito bonito, a Bíblia Jovem. O que é essa Bíblia Jovem? Nós conhecemos o YouCat. YouCat, na verdade, é uma coleção de várias publicações. Agora a Bíblia, houve a publicação, né, de uma síntese do Catecismo, agora tem também dos 7 Sacramentos. E esse aqui, Bíblia Jovem, não é a Bíblia normal, não é o texto bíblico normal, não. É um estudo bíblico, livro por livro, muito bem feito para os jovens, né? Muito bem ilustrado, com desenhos, com fotografias, né? E olha, num preço excelente, R$27. Excelente. Olha, todo mundo sabe que impressão a cores fica muito caro, né? Mas como o YouCat é uma promoção de larga escala, e é interessante que quem apresenta isso, Papa Francisco. Olha o que o Papa Francisco diz. Ele recebeu esse texto, está aqui, olha, você vê o Papa Francisco aqui, e o Papa Francisco diz assim, eu vou ler um trechinho do que ele fala da apresentação. O Papa Francisco diz assim, olha, a Bíblia para os jovens que vocês acabam de abrir, me agrada muito. É tão viva, tão rica em testemunhos de santos, de jovens, que dá vontade de lê-la de uma só vez, desde o início até a última página. Por quê? Porque aqui, do lado das páginas, tem frases de santos, de doutores da igreja. Então, é uma Bíblia toda, e ele dá um resumo dos 72 livros da Bíblia, explicando. Realmente, gostei muito disso aqui também. E a Canção Nova, como é a mesma da Bíblia, ela está com uma série de promoções de Bíblia. Uma delas, essa Bíblia bonita, a Bíblia da versão da CNBB. Daqui saem os textos que são lidos nas missas da Bíblia, da versão oficial da CNBB, publicada com a Canção Nova. Tem esta versão, capa de couro, bonita, tem também uma com zíper, ok? Então aí, esse mês da Bíblia, a Canção Nova está cheia de promoções, né, ligadas aí à Sagrada Escritura. Bom, mais um lançamento da editora Canção Nova que eu quero mostrar, porque é do Denis Duarte, um rapaz muito bom, ele trabalha aqui na Faculdade de Filosofia da Canção Nova, Cura e Libertação pelas Sagradas Escrituras. Muito interessante esse livro do Denis, né? O Denis, ele possui licenciatura em Letras, especialização em Bíblia e mestrado em Ciências da Religião. Está fazendo doutorado em Estudos da Religião. Tá aí, trabalha aqui na Canção Nova. Aqui a fotografia do Denis, né? Trabalha aqui na Faculdade da Canção Nova. Muito bem, como eu disse, nós estamos estudando um pouco da Sagrada Escritura, né? Eu quero mostrar este livro aqui, a Sagrada Escritura, volume 2, que é de uma coleção de 3 livros que eu escrevi já há mais de 20 anos, Sagrada Tradição, Sagrada Escritura e Sagrado Magistério. São as 3 colunas sobre as quais a igreja se apoia. Este volume 2, Sagrada Escritura, é um curso bíblico resumido, né? Inclusive, algumas coisas que eu estou usando aqui, tem nesse livro, ok? Então, vamos continuar da aula passada, né? Na aula passada, eu parei exatamente nesse slide. Santa Teresinha, doutora da igreja, dizia uma coisa muito interessante. É, acima de tudo, o Evangelho que me ocupa durante as minhas orações. É a Lectio Divina, a leitura bíblica, mas orante, né? Nele encontro tudo o que me é necessário para a minha pobre alma. Olha que bonito. Tudo encontro o que é necessário para a minha pobre alma. Descubro nele sempre novas luzes, sentidos escondidos e misteriosos. É isso mesmo, o Espírito Santo vai, né, clareando cada vez mais, sobretudo as parábolas, né? Parece que não se esgotam, né? A parábola, quem sabe na matemática, é aquela curva que vai se abrindo e nunca, né, vai até ao infinito. Muito bem. Bom, mais um passo à frente.
qual é a relação da tradição da igreja e da Bíblia com a igreja e o magistério. Eu acabei de falar que a igreja se apoia em 3 colunas. Sagrada Escritura, que foi escrita, a Sagrada Tradição, que não foi escrita, e o Sagrado Magistério, que interpreta a tradição e interpreta a Bíblia. E onde é que está essa interpretação da Bíblia e da tradição feita pelo magistério? Está aqui. O Catecismo da Igreja Católica, a doutrina católica, o que é? É aquilo que o magistério da igreja, ou seja, o Papa e os bispos, nos concílios, etc., olham a Bíblia, olham a tradição. A tradição é a Bíblia que não foi escrita, é a Bíblia que foi transmitida. Ok? A gente sabe que muita coisa que a gente acredita não está na Bíblia. Você não vai encontrar o credo na Bíblia. Você não vai encontrar na Bíblia que os sacramentos são 7. De onde é que vem? Da tradição apostólica, que foi passando, né? E chegou até nós. Então, está aí. A Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura constituem um só sagrado depósito da Palavra de Deus confiado à igreja. Aqui está pequenininho, mas tem um DV aqui, 9. DV quer dizer Dei Verbo. É um documento do Concílio Vaticano II que explica o que é, como é que a igreja entende a revelação de Deus. Dei Verbo. Aqui número 9. Então, olha o que ele diz esse documento. É muito importante isso daqui. A Sagrada Tradição Sagrada e a Sagrada Escritura constituem um só sagrado depósito da Palavra de Deus, confiado à igreja. Então, a tradição e a Sagrada Escritura formam a Palavra de Deus, ok? Tem o mesmo peso de revelação. Agora, é o magistério que recebeu de Cristo o carisma da infalibilidade que interpreta para nós, né? O parágrafo 889 do Catecismo diz assim: para que a igreja não deixasse a palavra de Deus se corromper, Cristo confiou a ela participar da sua infalibilidade. Isso é muito importante. Eu gosto de ressaltar. Por que o nosso credo tem 2000 anos e nunca mudou? Porque é verdade. O Espírito Santo não se contradiz. O que ele mostra no século I, ele ensina no século X e ensina no século XXI. Nunca um Papa cancelou o ensinamento doutrinário de um Papa anterior. Nunca um concílio ecumênico cancelou o ensinamento do concílio. É essa estabilidade em termos de doutrina que faz a gente perceber que o Espírito Santo é que guia a igreja. Vamos lá. A Dei Verbo número 10, o mesmo documento, Dei Verbo número 10, diz assim: o ofício quer dizer a missão, o trabalho, de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida. Escrita é a Bíblia, transmitida é a tradição. Então, o ofício de interpretar autenticamente, quer dizer, sem erro, foi confiado unicamente ao magistério vivo da igreja, ou seja, o Papa com os bispos, cuja autoridade se exerce em nome de Jesus Cristo. Isso é um documento do Concílio Vaticano II. 2.600 bispos do mundo inteiro estavam reunidos no último concílio da igreja, né? Eles, com o Papa e o Espírito Santo, é que escreveram esses documentos. Tá? Então, essa é a nossa segurança, o magistério da igreja. Por isso que eu escrevi essa coleção aqui, são 3 livros. Depois eu vou mostrar os outros 2. Sagrada Tradição, Sagrado Magistério e Sagrada Escritura. Porque há uma conexão entre eles muito forte. Vamos em frente. Outra vez, a Dei Verbo. Diz assim, olha, fica, portanto, claro, prestem bem atenção nisso. A igreja nos falando, os bispos nos falando, no concílio. Fica, portanto, claro que, segundo o sapientíssimo plano divino, a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o magistério da igreja estão de tal maneira entrelaçados e unidos que um perde a consistência sem os outros. E que juntos, cada qual a seu modo, sob a ação do Espírito Santo,
contribui eficazmente para a salvação das almas. Então, o que os bispos disseram no Concílio Vaticano II? Você tem as 3 colunas que suportam, vamos dizer, a igreja: tradição, magistério e Bíblia. Se você tirar um, os outros perdem a consistência. Imagina-se uma mesa com esse tripé aqui dele, né? Tem 3 pernas aqui. Se você tirar uma perna dessa, o que acontece? Cai. Cai. Entendeu? Veja que o concílio, as 3 realidades são tão entrelaçadas que se uma cair, agora infelizmente, a reforma protestante tirou 2. Tirou a tradição e tirou o magistério. Ficou só com a Bíblia. Só a escritura, disse Lutero. Aí o que aconteceu? Não tem ninguém para interpretar mais a Bíblia, então cada um interpreta do jeito que quer. Aí o que aconteceu? Divisão para toda parte. Dr. Scott Hahn, quando esteve aqui, comigo aqui, Dr. Scott Hahn, americano, foi pastor presbiteriano e batia na igreja, batia. Hoje ele é católico, fervoroso. Dr. Scott Hahn me disse que tem mais de 30.000 denominações protestantes diferentes hoje no mundo. Mas por quê? Falta um magistério para dar uma palavra final. Eu comparo, por exemplo, hoje está todo mundo entendendo no Brasil o que é o Supremo Tribunal Federal, né? Porque tudo que acontece agora vai para o Supremo. Mas o que acontece com o Supremo? Ele dá a palavra final. O Supremo falou, acabou, não tem mais recurso. Jesus deixou um Supremo Tribunal da Fé, o magistério da igreja. Entendeu? Porque todo mundo lê a Bíblia. Os teólogos, os exegetas, os hermeneutas. De repente, há discordância. Mas aí, o magistério dá a sua palavra. Quem dá a palavra final não são os teólogos. São os bispos, com o Papa. Então, o que acontece? Nós temos unidade. Fecha, a pirâmide fecha aqui, ó. Entenderam? Essa é a força da fé católica que o Cristo deixou. Por isso que Jesus disse para eles: quem vos ouve, a mim ouve. Lucas 10:16. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Ou seja, quem não ouve a igreja, não ouve Jesus, não ouve o Pai. É Jesus dizendo: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita o Pai. E tem mais, ele falou para os apóstolos, está lá em Lucas 12:32, né? Pequeno rebanho, ele chamava o grupo dos apóstolos de pequeno rebanho. Pequeno rebanho, não tenham medo, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Eu não sei se vocês entendem a profundidade dessa palavra de Jesus. Jesus veio ao mundo para trazer o reino de Deus aqui. Ele começou a evangelização dele dizendo o quê? O reino de Deus está próximo. Creiam no Evangelho e se convertam. Não é isso? Ele veio trazer o reino do Pai. Por quê? Porque o demônio tinha instaurado o reino dele aqui entre nós. Por isso que Jesus expulsava o demônio. Porque cai fora. Eu vim trazer o reino de Deus. E na mão de quem que ele põe esse reino? Naquele pequeno rebanho. Ou seja, na mão da igreja, do magistério. Pedro com os apóstolos, que hoje são os nossos bispos. O Papa com os nossos bispos. Muito importante a gente entender isso. Então, está aí. Outra coisa importante que a Dei Verbum coloca para nós no número 18. A Dei Verbum diz assim, que os 4 evangelhos têm origem apostólica. A igreja sempre e em toda parte o ensinou e ensina. Por que a Dei Verbum colocou isso? Porque há alguns exegetas ou biblistas ou teólogos que começaram a dizer assim: os evangelhos não foram escritos pelos evangelistas, não. Né? Foram escritos pelas comunidades mais tarde. Só que botaram o nome de evangelho de Mateus, evangelho de Lucas, evangelho de João. Não. Um erro tremendo. Então a igreja, para eliminar esse erro, os bispos disseram: os 4 evangelhos têm origem apostólica. Foram os apóstolos que escreveram. A igreja sempre e em toda parte o ensinou e ensina. Pois aquilo que os apóstolos pregaram por ordem de Cristo, eles próprios e os varões apostólicos, sob a inspiração do Espírito Santo,
nos transmitiram em escrito, que são o fundamento da fé, a saber, o quadriforme evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, a igreja não tem dúvida. Os 4 evangelhos foram escritos pelos 4 evangelistas. Porque, sabe, eu já falei aqui, e é interessante saber, houve um teólogo alemão chamado Rudolf Bultmann, que morreu há um pouco tempo atrás, que o Bultmann criou uma coisa terrível. Ele criou uma diferença entre o Cristo da fé e o Cristo da história. Uma coisa terrível, e que fez a cabeça de muito seminarista e muito padre. Aí, há um tempo atrás. O que ele dizia? Não, o Cristo que vocês leem no Evangelho, isso aqui não é o Cristo da história, o Cristo verdadeiro. Isso aqui é uma reflexão que as comunidades a posteriori inventaram esse Jesus aí, maravilhoso, que faz milagres, que ressuscita. Opa! A igreja arrepiou com isso. Ele criou um Cristo da fé e criou um Cristo da história diferente. A igreja disse, não existe isso. Isso é uma heresia. O Cristo da fé é o mesmo Cristo da história. Isso é o Rudolf Bultmann, e fez escola. Bom, e a prova de que ele está errado, prova científica de que ele está errado, é a seguinte: ele começou a dizer que os evangelhos foram escritos lá depois do ano 100, quando a igreja disse que não. Mateus escreveu no ano 50, Marcos escreveu por volta do ano 50, Lucas por volta do ano 70 e 80, e João por volta do ano 100. Qual é a prova cabal disso? Quando encontraram nas grutas de Qumran, na Terra Santa, aqueles documentos dos essênios, que eram do ano 70, foram encontrados textos do Evangelho. Ou seja, se os essênios tinham cópia do ano 70, porque os evangelhos foram escritos antes. Um teólogo um papirólogo chamado O'Callaghan, um espanhol, ele decifrou várias passagens nos evangelhos, foram escritas aquelas 11 grutas de Qumran, da Terra Santa, que aqueles monges essênios passavam a vida copiando a Bíblia, né? Prova que os evangelhos realmente são de antes, pelo menos Mateus e Marcos. Muito bem. Outro ponto interessante: por que a Bíblia católica é diferente da protestante? Muita gente me pergunta, eu sei que muita gente já sabe. Quem já sabe, paciência. Quem não sabe, é bom aprender. Tá? Bom, então coloca aí o próximo slide. A gente sabe, né, que a Bíblia protestante tem apenas 66 livros. A nossa tem 72. Ou até 73. Porque se a gente contar Lamentações e Jeremias num livro só, dá 72. Algumas Bíblias separam, e então dá 73. Mas é a mesma coisa, é só questão de separação. Então, a Bíblia protestante tem 66 livros, porque Lutero, e principalmente os seguidores, rejeitaram os livros de Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico, que é a mesma coisa que Sirácida, 1 e 2 Macabeus, além de um texto de Esther e de um texto de Daniel. Por que eles tiraram isso? Coloca o próximo slide. A razão disso vem de longe. A razão é a seguinte. Bom, eu vou primeiro fazer uma explicação antes de entrar aqui nesse slide. A igreja sempre seguiu, a igreja católica, a Bíblia chamada versão dos 70. O que é a versão dos 70? A versão dos 70 é uma versão da Bíblia em grego que foi feita na cidade de Alexandria, no norte do Egito, pelo faraó Ptolomeu. Vocês sabem que Alexandria foi fundada por Alexandre Magno, aquele macedônio, aquele grego famoso, lá por volta do ano 300 a.C., que dominou todo o Oriente, né? Era um homem, assim, um conquistador muito grande. Muito bem. Ele fundou a cidade de Alexandria e fundou a biblioteca de Alexandria, que era a maior biblioteca do mundo na época. E o faraó do Egito queria ter todos os livros que existissem no mundo nessa biblioteca. E ele não tinha a Bíblia. Então ele trouxe da Palestina 70 rabinos judeus
para traduzir a Bíblia do hebraico para o grego em Alexandria. Por quê? Porque em Alexandria se falava o grego. Foi Alexandre Magno, grego, que fundou Alexandria. Era no Egito, mas falava o grego. Então, daí surgiu a chamada versão dos 70, ou Septuaginta. Uma Bíblia completa com todos esses livros que os protestantes tiraram. E a igreja sempre seguiu a versão dos 70, então de 200 anos antes de Cristo. No ano 100, depois de Cristo, os rabinos judeus fizeram um sínodo na cidade de Jânia, na Palestina, que hoje equivale a Tel Aviv, mais ou menos, para definir quais os livros da Bíblia deles. Porque estavam surgindo os livros nossos, do Novo Testamento. Então, bom, vamos definir a nossa Bíblia. Aí eles fixaram 4 critérios. São esses critérios aqui. Primeiro, o livro deveria ter sido escrito na Terra Santa. Segundo, escrito só em hebraico, nem podia ser em aramaico. Terceiro, tinha que ser escrito antes de Esdras. E quarto, tinha que estar de acordo com a lei de Moisés, a Torá. Os livros que não tivessem de acordo com isso, eles tiraram da Bíblia. Ok? Então, nós ficamos aí com 2 Bíblias, uma católica e uma judaica, do Antigo Testamento. Bom, vamos fazer o intervalo que está na hora, a televisão tem que seguir, e eu volto nesse ponto aqui daqui a pouco. Só que eu quero lembrar que nós teremos agora, certo? 10 minutos de intervalo por causa do horário político. Mas vamos continuar o programa depois. Até já, espere aí. Muito bem, já estamos de volta com a nossa Escola da Fé. Antes que eu me esqueça, esqueci de colocar aqui o nome de mais uma cidade, Senhor do Bonfim, na Bahia. De quem é esse Senhor do Bonfim na Bahia? Tá paga a promessa. Eu queria lembrar outra coisa muito importante. 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, 300 anos. Então, há uma programação especial da Canção Nova aqui que eu queria explicar. Primeiro, a Canção Nova vai transmitir pela manhã, às 9h30, a missa de Nossa Senhora Aparecida, lá do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, celebrada pelo bispo, né, o arcebispo de Aparecida, ok? Os 300 anos. Depois, no período da tarde, transmitirá a quinta-feira de adoração, que é uma quinta-feira, aqui na Canção Nova, que terá a presença do padre Marcelo Rossi e do padre Adriano Zandoná. E o padre Marcelo Rossi vai lançar o CD dele, DVD Imaculada, ok? Aqui na Canção Nova, então, dia 12 de outubro, na parte da tarde, o padre Marcelo Rossi está aí. Informações, você pode ter pelo telefone 12 31 86 2600 ou pelo site eventos.cancionnova.com. Nesse site você fica sabendo de todos os eventos da Canção Nova. Às 20 horas à noite, que é o horário do programa da Escola da Fé, então vamos passar um programa que eu gravei em Aparecida. Muito interessante. Lá primeiro começamos no local, aí você já está vendo algumas imagens aí, olha. Começamos no local onde a imagem foi encontrada, né? Mostrando a história toda. Depois fomos para o santuário, gravamos no santuário, contei toda a história dos milagres. Fomos para a sala de milagres, contei várias histórias de milagres que acontecem ali. Enfim, um programa de 1h30 sobre toda essa história. Então, o dia inteiro, 12 de outubro, vai ser em cima aí dos 300 anos de Nossa Senhora Aparecida. Não podia ser diferente, né? Muito bem. Está aqui comigo, eu trouxe aqui a coleção que eu falei dos livros, que eu disse no começo, Sagrada Escritura, que eu já tinha mostrado, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Esta coleção eu fiz faz mais de 20 anos. Quando nós começamos o programa Escola da Fé, quando o Padre Jonas pediu para eu fazer esse programa, eu falei, então tá bom, então eu quero colocar primeiro a base da nossa fé, a base da igreja. Tradição, Bíblia e o magistério da igreja. Então está aqui, né? É uma fonte de consulta para quem também quer. Aqui está colocado o 3º volume do livro da coleção História da Igreja. Ali em cima temos 2, História Antiga da Igreja e a Idade Média. Até o século V, depois até o século XV
e ali até o século XXI. São 3 volumes da história da igreja. Por que eu fiz isso? Por 2 motivos. Primeiro, porque o bispo Dom Beni, que pediu que eu desse aula de história da igreja no Instituto de Teologia da Canção Nova, pediu que eu fizesse esse material, tipo assim, livro-texto, para os alunos usarem. Segundo, porque nós não temos no Brasil uma história da igreja em 3 volumes. Ou você encontra num volume só, que é muito pouco, ou você encontra em 10 volumes, Daniel Rups, que é uma coisa que você leva anos para ler. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma síntese em 3 volumes. A história antiga, a história da Idade Média e a história moderna contemporânea. Ao todo, dá mais ou menos 1.500 páginas. 500 páginas cada volume, mais ou menos. É um jeito de conhecer a história da igreja, da gente não ser enganado quando as pessoas mentem sobre a igreja, mentem sobre a Inquisição, mentem sobre Joana d'Arc, mentem sobre Galileu Galileu, mentem sobre as cruzadas, e o católico fica sem saber o que falar. Então, quem tem um pouco de condição de estudar, de ler, estude a história da igreja. Nos grupos de oração, você colocar algumas coisas importantes, entende? Sabe, fortalece a nossa fé fica robusta, porque é uma fé sedimentada. Muito bem, vamos continuar aqui. Eu parei, então, mostrando o seguinte, por que a Bíblia protestante ficou com menos livros? Então, eu disse que no ano 100, no Sínodo de Djamnia, na Palestina, os rabinos judeus colocaram 4 critérios nacionalistas. Importante notar isso. Não foram critérios teológicos. Eles fixaram o seguinte, bom, o livro, para estar na nossa Bíblia, tem que ter sido escrito na Terra Santa. Por isso, tiraram Macabeus 1, Macabeus 2, Eclesiastes, que foi escrito fora da Terra Santa. Alguns textos foram escritos no exílio. Não tem razão teológica para tirar. Segundo, tinha que ser escrito só em hebraico. Não podia ser escrito em grego. Então, tudo que foi escrito em grego, retiraram. Terceiro, tinha que ser escrito antes da volta do exílio, que foi com Esdras e Neemias, que voltaram aí por volta do ano 450 e reconstruíram o templo de Jerusalém e a cidade. A partir dali, eles retiraram. Então, Macabeus foi escrito depois, Eclesiástico foi escrito depois, né? Retiraram. E, por fim, se houvesse alguma contradição com a lei de Moisés, a Torá, o Pentateuco, retiraram. Por isso, ficaram com 6 livros. A igreja não retirou nada. A igreja continuou com a versão de 200 anos antes de Cristo, a Septuaginta, que era lá de Alexandria. Ok? A gente entende isso bem por quê. Muito bem. A igreja sempre usou a versão de 70. Então, eu já expliquei, Alexandria, 200 anos antes de Cristo, inclui os livros que os judeus de Jâmnia, por critério nacional, eles rejeitaram. Pode passar? Então, havia, no início do cristianismo, 2 Bíblias judaicas. Uma da Palestina, restrita, era essa que os judeus retiraram, e tinha a Bíblia alexandrina, que era completa, chamada versão dos 70, ou Septuaginta, que a igreja sempre seguiu. Os apóstolos e os evangelistas optaram pela Bíblia completa dos 70. Por isso que a igreja até hoje usa, ok? Considerando canônicos os livros rejeitados pelos rabinos judeus lá no sínodo deles. Pode passar. Olha que coisa interessante agora. Das 350 citações do Antigo Testamento que há no Novo Testamento, citações do Antigo no Novo, 300 são tiradas da versão dos 70. Ou seja, mostra que os evangelistas seguiram a versão dos 70 e não a versão ali dos judeus da Palestina. Ok? Os padres da igreja, os padres da patrística, né? Eles usaram a versão dos 70. Ok? São Clemente de Roma, por exemplo, que foi Papa no ano 95. Ele escreveu uma carta aos Coríntios, citando Judite, citando Sabedoria, citando os fragmentos de Daniel, de Tobias, de Eclesiastes, livros que foram rejeitados pelos protestantes. A igreja nunca... Olha, um Papa do ano 95, que escreveu a carta aos Coríntios,
com citações dos livros, né, que os protestantes retiraram. Pastor de Hermas é um dos padres da igreja, né, que ele viveu no ano 140. Ele faz um amplo uso do eclesiástico, que os judeus retiraram, e do segundo livro de Macabeus, os judeus também retiraram. E que Lutero, com a reforma protestante, seguiu, ao invés de seguir o que a igreja seguia. Bem, Santo Hipólito de Roma, olha, morreu em 234. Ele comenta o livro de Daniel com os fragmentos deuterocanônicos rejeitados pelos protestantes e cita como Sagrada Escritura Sabedoria, Baruque, Tobias 1, Macabeus 1 e 2, que foram retirados. Estou colocando aqui para deixar bem caracterizado por que a igreja sempre usou a Bíblia completa. Por quê? Porque nós estamos vendo aí, desde os primeiros séculos, os apóstolos, os padres da igreja usaram a Bíblia completa. Isto sedimenta para nós o quê? O valor de revelação que tem esses livros que não tem na Bíblia protestante. Para nós é palavra de Deus. Ou seja, é revelação de Deus. E é uma beleza, o livro do Eclesiástico, coisa maravilhosa o livro do Eclesiástico. São 51 capítulos transbordando de sabedoria. Né? Muito bem. A sagrada tradição da igreja e o sagrado magistério sempre confirmaram os livros chamados deuterocanônicos, né? Como inspirados pelo Espírito Santo. Esses deuterocanônicos são esses 6 livros, né, ou 8, né, contando com os fragmentos, que não tem na Bíblia protestante, mas a igreja sempre considerou. E aqui, outra coisa importante, nos vários concílios que a igreja realizou, por exemplo, os concílios regionais de Hipona, no tempo de Santo Agostinho, ano 393. Depois o Cartago II, em 397, o Cartago IV, 419, o concílio de Trullos, 692, sempre mantiveram esses livros todos na Bíblia. Ou seja, houve um estudo da igreja. Sabe, esses concílios foram muito fortes. Essa região aqui, os 4 primeiros séculos, a região onde a igreja era mais forte era no norte da África. Região de Cartago, de Hipona, né, onde Santo Agostinho vivia. Principalmente depois, também para frente, os concílios ecumênicos de Florença, já aqui na Idade Média, 1442, o concílio de Trento, 1546, o Vaticano I, confirmaram a escolha da igreja. Então, o que eu quero mostrar com essa aula aqui? A igreja, praticamente, durante 2000 anos, ela analisou a Bíblia para e passo e manteve todos esses livros como canônicos, ou seja, inspirados pelo Espírito Santo. Aí uma coisa maravilhosa, né? O padre Paulo costuma dizer assim, a Bíblia não caiu do céu, pronto, com zíper e tudo. Não. Não tem um livro da Bíblia que traga o índice da Bíblia. Não tem. Então, quem é que fez o índice da Bíblia? Ou seja, quem é que selecionou quais livros são ou não são inspirados? A Igreja Católica, desde o primeiro século. É interessante que Lutero e os reformadores protestantes, eles retiraram 6 livros, mas eles não introduziram aqui nenhum livro que a Igreja retirou. E sabe quantos livros a Igreja retirou? Mais de 60. Eles não reintroduziram nenhum aqui. Ou seja, aceitaram o discernimento da igreja. É pena que retiraram 6. Ficou aí uma defasagem. Vamos lá. No século XVI, já expliquei, Martinho Lutero, para contestar a igreja, para facilitar também a defesa das suas teses, né? Ele tirou Macabeus 1 e 2, porque Macabeus 1 e 2 falava de purgatório. E ele não aceitava o purgatório, então tira Macabeus 1 e 2 da Bíblia. Ele queria tirar a carta de São Tiago, porque São Tiago falava da necessidade da fé e das obras, ele defendia só a fé, então ele chamou a epístola de Tiago de uma epístola de palha, então não tem valor, não tem cabimento, né? Bom, volta um pouquinho, volta. Deixa eu acabar de ler. Então, adotou o cânon da Palestina e deixou de lado os 7 livros conhecidos que eu já mostrei. Obrigado, pode passar.
A Vulgata, o que é a chamada Vulgata? Aqui vocês têm aí uma foto mostrando aí a Vulgata. Pode passar? É muito interessante isso. O Papa Dámaso, São Dámaso, que foi Papa de 366 a 384, já existia uma Bíblia em latim, mas não era boa, não era uma tradução boa. Então o Papa pediu a São Jerônimo, que era um homem enciclopédico, um cidadão romano, mas é um cidadão romano que morou no deserto das Arábias e aprendeu o hebraico com um judeu, né? Aprendeu o hebraico, aprendeu o grego, porque ele foi monge na Grécia e era cidadão romano, sabia o latim. Então o homem sabia o latim, o grego e o hebraico. E era secretário do Papa Dámaso. Então o Papa Dámaso pediu, no século IV, que São Jerônimo, né, fizesse uma revisão das muitas traduções latinas que havia da Bíblia e que não eram várias traduções, mas que não fechava bem. Então, meus amigos, São Jerônimo fez um trabalho hercúleo. Ele foi para a Terra Santa, morou nas grutas de Belém, ao lado da gruta onde Jesus nasceu, porque essas grutas elas estão debaixo da Basílica da Terra Santa, onde Jesus nasceu. São várias grutas no subterrâneo. Santo Irineu morou ali, e ali ele ficou 30 anos, traduzindo a Bíblia do grego e do hebraico para o latim. Aí uma tradução de quem conhecia o grego, o latim e o hebraico. Então surgiu a chamada Vulgata, que depois foi melhorada ainda pela igreja, né? E nós tivemos a Neo-Vulgata, e é o texto que hoje nós temos em mão. Ou seja, vejam a luta que a igreja sempre teve com a Bíblia, né? Então, São Jerônimo revisou o texto grego do Novo Testamento, traduzido do hebraico, o Antigo Testamento, dando origem ao texto que nós chamamos de Vulgata. São Jerônimo, gente, era um homem extraordinário, doutor da igreja, né? Ele não era só um excelente tradutor, tinha uma teologia, e é interessante que ele teve discussões sérias com Santo Agostinho, brigava com Santo Agostinho. Ele era um homem assim, sanguíneo, impulsivo. Ele dizia que ele se feria com pedras, né, para dominar o instinto dele. Impressionante, né? Vale a pena a gente conhecer a história de São Jerônimo. Ele teve discussões sérias, por exemplo, com São João Cassiano. Santos contemporâneos, os santos também brigam, viu? Não tem aquele filme Os Brutos Também Amam? Né? Os santos também brigam, mas brigam assim, em busca da verdade, né? Por que havia essas discussões? Porque a teologia estava começando, era século III, século IV, havia muitas heresias. Então os santos também, sabe, eles conversavam. Vamos em frente. Por que há várias traduções da Bíblia? Não é? Tem a Bíblia de Jerusalém, tem a Bíblia Tebe, tem a Bíblia da CNBB, tem a Bíblia... Não é? Por que tem várias traduções? Vamos dar uma explicada nisso aqui. No século XVII, Antônio Pereira de Figueiredo produziu a clássica tradução católica baseada na Vulgata, o texto básico de São Jerônimo. Bom, no século XX, com manuscritos hebraicos e gregos descobertos, sobretudo nas lutas de Qumran, na Palestina, perto do Mar Morto, em 1947, a Vulgata recebeu uma revisão profunda e surgiu a chamada Nova Vulgata, Neo-Vulgata, após o Concílio Vaticano II. Então, eu quero explicar isso daqui. O que são essas grutas de Qumran? Já expliquei aqui, mas sempre tem gente que não assistiu o programa, vale a pena explicar. 1947, um beduíno na região do Mar Morto, que é uma região que tem 400 metros abaixo do nível do mar, e onde existe ali as grutas chamadas de Qumran, é uma região inóspita, é deserto. Eu já estive lá, inclusive um calor muito grande, 40 graus, porque... Né? Um beduíno um dia, procurando um cabrito, entrou numa gruta e encontrou um vaso. Tem a foto desse vaso aqui, desse livro. Cadê? Acho que um desses livros tem. Um vaso como esse aqui, de barro, tampado. O beduíno abriu e achou lá dentro um rolo. Tipo assim, um rolo desses de papel toalha, né? Pegou aquilo,
achou interessante e levou lá para o mercado árabe e vendeu aquilo lá. Passou um professor da escola hebraica, escola bíblica, e viu aquilo, achou aquilo um tesouro. Isso aqui é coisa muito antiga. Você quer me vender? Quero. Quanto? $50. E o professor comprou. Só que o professor depois vendeu para a universidade por $250 mil. O coitado beduíno ficou com 50. Porque era o texto do livro do profeta Isaías, do ano 70. Por quê? Quem é que fez essa cópia? Eram os monges essênios que moravam ali. Eles se separaram da cidade porque eles acharam que o Messias deles estava voltando. Então os monges essênios foram para esse deserto e eles passavam a vida fazendo o quê? Copiando a Bíblia e rezando. No ano 70, o general romano Tito invadiu a Terra Santa e destruiu Jerusalém, o templo, né? Aquilo que Jesus disse, não vai ficar pedra sobre pedra. Os monges essênios, para fugir dos romanos, pegaram todo o material deles, colocaram em vasos, tamparam, colocaram nas grutas e fugiram, achando que iam voltar. Só que eles não voltaram. Há uma tradição de que eles devem ter sido mortos pelos romanos. Isso ficou do ano 70 ao ano 1947 sem ninguém descobrir, quase 2000 anos. E por que isso se conservou? Porque era uma região seca, tampado em vaso. Depois, a escola bíblica judaica encontrou 11 grutas e encontrou uma quantidade enorme de coisas manuscritas. E tudo isso era copiado em quê? Pele de carneiro, pergaminho. E muita coisa quebrou, esfarelou, não conservou tudo bonitinho. Sabe o que os pesquisadores tiveram que fazer? Estudar o DNA de cada pedacinho do carneiro para depois juntar. E eles levaram 10 anos para reconstruir tudo. E aí, o que nós encontramos? Textos da Bíblia do ano 70. Quando, por exemplo, a cópia mais antiga que existia no mundo do profeta Isaías é do ano 1000. E agora nós encontramos a cópia do ano 70. Então nós recuamos 1000 anos na autenticidade. E que coisa maravilhosa, quando compararam as duas, bateu. Entenderam? Só que aí, algumas coisas melhoraram. Daí surgiu, então, a chamada Nova Vulgata. Depois do Concílio Vaticano II, surgiu isso daí. Então, essas razões geraram também várias traduções. Bom, primeiro também, porque você tem uma Bíblia em francês, em português, em latim, em alemão. Então, as traduções sempre... Agora, as diferenças acontecem o seguinte. Por exemplo, a Bíblia de Jerusalém é a Bíblia feita pelos dominicanos na Terra Santa. Por que é uma Bíblia que eles criaram a Bíblia de Jerusalém? Porque eles fizeram uma quantidade enorme de pesquisas em Jerusalém. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui à Terra Santa, em 1984, eu cheguei um dia na sinagoga de Cafarnaum e eu vi um homem num buraco lá embaixo. Aquela sinagoga que Jesus pregou ali. E eu perguntei ele o que ele estava falando ali. E ele me disse que ele era um padre da escola bíblica de Jerusalém, que ele estava pesquisando ali. Agora, 1984. Então a igreja continua fazendo. Esses dias encontraram, soterrada na terra, a cidade de Magdala, a cidade de Madalena. Então, essas coisas acabam gerando, assim, mais perfeições na Bíblia. Não muda o conteúdo, mas dá mais clareza nos textos. Entenderam? Por isso que, às vezes, nós temos aí... Eu vou dar mais explicações aí. A gente vai fazer um intervalo rápido, agora é bem rápido, e depois eu continuo essa explicação. Espera aí que a gente já volta. Muito bem, estamos lá de volta para o último bloco do nosso programa. Aguenta aí que daqui a pouquinho a gente termina. Eu gostaria de lembrar aqui o seguinte, a Canção Nova, você sabe, é preciso de recordar isso, é uma luta tremenda para manter esse sistema de evangelização que eu costumo chamar de mutirão de evangelização, quase que internacional, né? Então, a Canção Nova pede o seguinte, não deixe de contribuir. E aqui,
uma informação. No site do Clube de Evangelização, né, você encontra as contas bancárias da Canção Nova, tá certo? Então você pode fazer seu depósito, né, e não deixe então de ajudar. Lembramos aos sócios que não deixe de então enviar o comprovante do seu depósito aqui para a Canção Nova, tá? Muito bem. O que mais eu tenho para falar? É isso daqui, já disse da quinta-feira que vem, o Padre Marcelo Rossi vai estar aqui, dia 12 de outubro, na parte da tarde, Padre Marcelo Rossi com o Padre Adriano Zandoná. Na parte da manhã, 9h30, vai ser transmitida a missa de Aparecida, ok? Com o arcebispo de Aparecida, Dom Orlando. E também, no programa Escola da Fé, vamos passar uma gravação toda que a gente fez em Aparecida. Bem, eu quero receber aqui um grande amigo nosso, chega aí, que vem dar o seu recado, Tiago. Tudo bem? Tiago, o pessoal vocês já conhecem, ele faz o programa, PHN não, Revolução Jesus. Revolução Jesus. Isso. E eu agradeço por essa pequena invasão que o senhor permite a gente fazer aqui. Invasão, nós estamos em casa. Qual é o recado que você vem dar? Graças a Deus. Olha, eu quero convidar você que está nos acompanhando aí a não desligar a TV por nada antes de acompanhar o programa Revolução Jesus às 22h30. 10h30. Isso mesmo, ao vivo. E hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante, professor. A gente está fechando aqui o mês de setembro e queremos fechar com chave de ouro falando sobre a Sagrada Escritura. Ixi, Então, o tema vai completar a Escola da Fé. Pronto, né? Um complemento. Então, ó, ficou a dica aí, ó. Não deixe de receber esse complemento. Agora, no Revolução, a gente vai ter a presença do Frei Guilherme, que vai estar conosco. Tem também um biblista muito jovem, o Fabrício, lá de Curitiba, vai estar presente também com a gente. Então vai ser muito bacana. Vamos adentrar nessa riqueza que é a Sagrada Escritura. Revolução Jesus, 22h30. Tá aí, né, Tiago? Eu digo, pessoal, é um motivo para ajudar a Canção Nova a evangelizar. Que beleza, né? Uma televisão que, falando da Bíblia, né, constantemente, com biblistas, especialistas, né, conversando sobre sabe, é isso que motiva a gente trabalhar aqui. Eu já trabalho aqui há 40 anos. Como para o senhor Jonas. Nós estamos aos pés dele aqui, ó, gente, mas a gente chega lá. Uma coisa que vocês não sabem, o Tiago, qual era a sua profissão antes de vir para a Canção Nova? Sou enfermeiro, por formação sou enfermeiro. É o homem que cuida do Padre Jonas, viu? Cuida da saúde do Padre Jonas. Também tem esse ofício também. Obrigado, Tiago, obrigado. Valeu, viu? Vai com Deus. Valeu, até já. Tchau, tchau. Vai com Deus. Muito bem, gente, vamos completar então aqui a nossa conversa. Eu quero só lembrar, não sei se todos sabem, eu tenho no meu site um curso de teologia à distância. E eu vou começar, inclusive, agora, um curso bíblico, só que é um curso bíblico bem mais detalhado do que esse que eu estou colocando aqui. Aqui vai ser umas 3 ou 4 horas. Eu vou fazer um curso bíblico explicando cada um dos 72 livros da Bíblia. No site Cleo, tem uma caixinha lá escrito Escola da Fé Online. É um curso de teologia. Não tem diploma, é para você aprender. Vamos estudar toda a teologia. Eu não sei quantos anos eu vou gastar nisso aí. Também não estou preocupado. Eu quero... terminei agora, por exemplo, História da Igreja Antiga, os 5 primeiros séculos. Vou dar um intervalo, pegar um curso, depois vou voltar na História da Igreja. Vamos fazer escatologia, pneumatologia, cristologia, mariologia, enfim, todas as disciplinas da teologia, ok? Bom, então, vimos aí a Nova Vulgata. Pode passar? As traduções mais antigas da Bíblia davam mais importância às palavras. Hoje se valoriza muito o sentido da frase dentro do contexto bíblico que se refere. Porque, sabe, gente, uma das coisas que a Dei Verbum, aquele documento que eu falei do Concílio Vaticano II, que fala da revelação, ele diz o seguinte: para você entender a Bíblia, o que os exegetas fazem? Exegeta é aquele especialista na Bíblia. Ele tem que saber a língua antiga, se o livro foi escrito no hebraico ou no grego, ou aramaico. Ele tem que conhecer o contexto da época, sociopolítico, econômico. Ele tem que conhecer a geografia da região. Enfim, não é fácil. Então, a Bíblia ela vai evoluindo no seu aperfeiçoamento. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, a igreja tem batalhões de gente estudando. Tem arqueólogos, paleontólogos,
exegetas, hermeneutas, historiadores, usam até a física, a química, porque você tem que fazer análise de material antigo, o teste do carbono 14 é química. A igreja usa tudo isso, é a ciência e a fé caminhando juntos. Não, beleza, a ciência e a fé caminhando juntos. A fé ajuda a ciência ajuda a fé. Bom, então vamos lá. A Dei Verbum diz assim, lá no número 22, como a palavra de Deus deve estar à disposição de todas as épocas, pede à igreja, com materna solicitude, se façam versões corretas e adequadas para as diversas línguas. Porque a igreja está no mundo inteiro. O Papa tem embaixadores em 180 países. Ou seja, a igreja é a maior multinacional que existe. Então, tem que ter uma Bíblia para cada língua, tem que ter um catecismo em cada língua, ok? Para as diversas línguas, sobretudo a partir dos textos originais, partindo do original dos livros sagrados e com prévia anuência da autoridade eclesiástica. Aí, a igreja tem que dar o imprimato. Quando você pega a Bíblia, né? A Bíblia, você vai encontrar logo aqui, dá um close aí, né? Você vai encontrar aqui, logo na primeira página, o imprimato. O que quer dizer isso daqui? É Bíblia católica. Tem, né, a chancela aqui da autoridade eclesiástica. Ok? Nesse caso aqui é a Bíblia da CNBB. Mas todas as Bíblias católicas têm isso daqui. Outra característica da Bíblia católica, ela traz explicações no rodapé. A Bíblia protestante não traz. Por quê? Deixa a interpretação para cada um. E aí é que está o perigo. A católica não, ela tem aqui explicações, né? Especialmente das partes mais difíceis de serem entendidas. Ok? Muito bem. Volta, por favor. Tem um pedacinho que eu queria mostrar aqui. Prévia anuência da autoridade eclesiástica podem ser utilizadas por todos os cristãos. Então, as Bíblias nossas que têm, né, normalmente é uma autoridade da igreja ligada à conferência episcopal ou diretamente do Vaticano. Pode passar. Hoje temos várias traduções da Bíblia, né? Então eu quero dar uma explicada nisso. Cada uma delas foi traduzida dentro de uma finalidade, buscando melhorar a tradução, mantendo o mesmo conteúdo. Então vamos ver aqui alguma coisa. Bíblia de Jerusalém, aquela que eu falei. Qual é a característica dela? É considerada em alguns países a melhor tradução pelas opções críticas que orientam a tradução. As ricas notas, as referências marginais e outras informações valiosas foi traduzida dos originais hebraicos, aramaicos e gregos, direto do original, ok? É uma versão bastante técnica, crítica, especial para quem gosta de exegese bíblica. Quem gosta de mergulhar na Bíblia profundamente. Então, a Bíblia de Jerusalém é boa para isso. Tá? Muito bem. A Bíblia Tebe, o que é a Bíblia Tebe? Também foi traduzida com rigor científico dos textos originais hebraico, aramaico e grego, com introduções, notas essenciais e um glossário, né, explicando. A tradução foi feita por ampla equipe de estudiosos de diversas confissões cristãs. É uma Bíblia meio ecumênica. E do judaísmo. Então participaram exegetas católicos, judeus e evangélicos protestantes. Só que tem uma coisa, é a Bíblia completa, com todos os livros. Tá? Foi aprovada pela CNBB. Ou seja, os textos colocados ali não comprometem a fé católica. Mas é uma Bíblia assim, panorâmica, porque os judeus têm muitas informações interessantes. Há muitos teólogos protestantes também, de peso. Então foi feita a Bíblia Tebe. Com o objetivo, então esta versão tem uma dimensão ecumênica, com o objetivo de promover a união entre os católicos, protestantes e judeus, já que a Bíblia é uma só e deve unir todos que a une. Bom, todo mundo sabe o esforço da igreja pelo ecumenismo e pelo diálogo ecumênico.
Ecumenismo, o que é? É a união dos cristãos. Diálogo ecumênico é o diálogo com quem não é cristão. Os judeus não são cristãos, mas a igreja conversa com eles. Então, uma Bíblia dessa facilita a conversa. Por quê? Participaram judeus, protestantes e católicos. Podemos usar, não tem problema de usar, não. Por quê? Porque passou pelo crivo da Igreja Católica. Vocês entenderam? A necessidade de novas traduções, ao longo do tempo, surge pelo fato da relação dos vocábulos com a realidade estarem em contínua mudança. Aqui é outra coisa. As palavras mudam com o tempo. Surgem palavras novas. 10 anos atrás, você falava, eu vou deletar isso aqui, ninguém entendia. Ou 20 anos atrás, ninguém entendia. Vou deletar. Vem do inglês, to delete, que é apagar. O brasileiro jogou aqui sem traduzir. Link. Faz um link aí. Link no inglês é unir. Passou para o português. Então, o que vai acontecendo? As línguas vão evoluindo. Então, a Bíblia também tem que ser adaptada, sem perder o contexto, o conteúdo, mas colocar numa linguagem que a moçada entenda. Né? Depois, vamos lá. A CNBB, não tem a Bíblia da CNBB, é essa que a Canção Nova publica junto com a CNBB, essa aqui. Que também tem nessa versão aqui, ó. Eu acho que essa daqui é a mesma, né? Só que é uma outra impressão, tá? Mas é a mesma, tá? Inclusive aqui, na Bíblia da CNBB, tem a Dei Verbum, aquele documento que eu citei várias vezes aí. Não sei se algumas edições, se são todas as edições, mas que trazem aqui a Dei Verbum. Essa aqui eu não sei se ela traz. Eu quero só checar, porque se tiver eu quero mostrar. São 26 parágrafos, é muito interessante. Por quê? Porque ajuda, essa aqui eu acho que não tem, mas há outras edições que tem a Dei Verbum. Eu já vi, essa aqui não tem. Bom, então a CNBB providenciou uma tradução com introduções, notas, edições, né, CNBB e Canção Nova, que é o texto referência para os documentos oficiais e os textos litúrgicos que a gente lê na igreja todo dia. A primeira leitura, a segunda leitura, os salmos, são resultado da tradução da CNBB. Pode passar. Bom, então, só para resumir, a gente está chegando no final do programa, as traduções todas são válidas desde que tenha o imprimato da autoridade eclesiástica. As diferenças existem porque um grupo, às vezes, estuda, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém é dos dominicanos. Né? Já a Bíblia da Paulus, da Paulina, já é outro grupo. Mas quando a igreja aprova, está tudo bem. Ok? Não vai haver divergência de conteúdo. O que são os livros apócrifos? Isso aí eu queria falar um pouquinho deles. São livros não canônicos, que a igreja não deixou ficar na Bíblia. Né? Neles há algumas verdades históricas, mas tem erro. Tem erro de doutrina, tem heresia, tem fantasias. Então a igreja tirou. Razões que levaram a igreja a não considerá-los como palavra de Deus, ou seja, canônicos. Muitos são fantasiosos sobre a pessoa de Jesus e outros personagens bíblicos, além de possuírem até heresias, como o gnosticismo. Tem vários evangelhos gnósticos. Há livros apócrifos referentes ao Novo e ao Antigo Testamento. Aqui, neste livro que eu coloquei, eu coloco aqui a relação dos livros apócrifos que a igreja tirou da Bíblia. Eu vou pedir para a câmera mostrar aqui de perto, o pessoal que está em casa ver, pelo menos uma amostra disso. Deixa eu achar aqui rapidamente onde é que está isso daqui. Por que é interessante? Porque do Antigo Testamento, os primeiros concílios da igreja retiraram mais de 30 livros. E do Novo Testamento, cerca de 30 também. Quer dizer, são mais de 60 livros que a igreja... Agora, veja então, o que eu quero que a gente entenda. Veja a importância da igreja. Se eu leio a Bíblia,
Se eu acredito que isso aqui é palavra de Deus, eu tenho que acreditar na infalibilidade da igreja. Porque foi a igreja que fez esse livro que está aqui. E que tirou daqui 60 livros. Quer dizer, quem não acredita nessa autoridade da igreja, não devia ler a Bíblia. Você vai num médico que você não confia? Você toma o remédio de um médico que você não confia? Você vai na farmácia comprar o remédio que o médico prescreveu, se você não confia no médico, você não vai. É a mesma coisa. Não é? Quer dizer, são conclusões que a gente chega obrigatoriamente. Não tem como escapar disso. Não é? Está aqui, ó. Eu quero mostrar a vocês os livros apócrifos. Olha aqui a quantidade de livros que a igreja retirou da Bíblia. Aqui eu tenho uma relação, né? Por exemplo, vou dizer algumas coisas. Deu para mostrar aí? Deixa o pessoal de casa dar uma olhadinha, que eu vou explicar aqui alguns detalhes. Deu? Bem, olha, por exemplo, evangelhos, tinha uns 10. Tinha Evangelho de Barnabé, século II, Evangelho de Bartolomeu, século II, Evangelho de Filipe, século II, Evangelho de André, século II, Evangelho segundo os egípcios, século II, Evangelho dos Ebionitas, ou dos Apóstolos, Evangelho de Pedro, Evangelho de Nicodemos, Evangelho do Pseudo Tomé, Evangelho segundo os Hebreus, Evangelho de Tiago. Por que a igreja tirou tudo isso aqui, se tem o nome dos apóstolos? Porque é mentira, não foram os apóstolos que escreveram. Alguém colocou o nome deles aqui para valorizar o livro, mas a igreja, pelo texto, a igreja viu, então tirou. Atos tinha Atos de Pedro, Atos de Paulo, Atos de André, Atos de João, Atos de Tomé, Atos de Filipe e Atos de Tadeu. Só ficou o quê? Atos de São Lucas. O que nós temos na Bíblia? Só ficou um. Saíram todos esses aqui. Depois, por exemplo, vamos lá no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, então, tem nome aqui que vocês nunca ouviram. Por exemplo, olha aqui. A vida de Adão e Eva. A igreja retirou. 1 Enoque, 2 Enoque, Apocalipse de Abraão, Testamento de Abraão, Testamento de Isaac, Escada de Jacó, e vai embora. Quem é que disse isso é inspirado, isso não é inspirado? A Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Desde aqueles concílios que eu mostrei para vocês, Cartago II, Cartago III, Trullos. Estão entendendo? A gente tem que ter esse conhecimento para ter realmente uma fé assim robusta, né? Aqui, uma outra coisa que eu coloco que vale a pena alguém que queira aprofundar um pouco, é aquela questão que eu falei dos manuscritos de Qumran. O que eles encontraram nesse manuscrito de Qumran? Eram monges judeus que foram para o deserto. Por quê? Eles achavam que, isso lá no tempo de Cristo, eles achavam que o Messias estava chegando, o Messias deles, que não é Jesus Cristo, e que o povo estava vivendo a perdição na cidade. Então eles se retiraram para o deserto, não é? E lá eles tinham aquelas abluções, aquelas coisas. E então, depois que todos esses documentos das 11 grutas foram encontrados, então, e foram decifrados, né? Então muitas coisas foram descobertas. Por exemplo, o manuscrito do templo contava toda a história do templo deles ali. Depois, as prescrições rituais que eles seguiam no ano 70, aqueles monges judeus, né? A questão do templo, que para eles era muito importante. Depois eles encontraram também, eles encontraram os estatutos do rei e do exército, a vida de Qumran, como é que esses monges viviam, porque encontraram uma espécie de regulamento da vida deles, tudo dentro de vasos que eu falei. Foi uma descoberta que, quando a gente vai à Terra Santa e visita lá os kibbutz, o nome dos kibbutz, eles têm uma espécie de um museu, onde esses documentos, muitos deles, ou tem cópia desses documentos, ou às vezes até, os originais ficam mais no Museu de Jerusalém. Muito bem,
Estamos no finalzinho do programa, eu quero só completar o nosso programa hoje mostrando para vocês esta coleção de livrinhos que estão aqui em cima da mesa. Tá? É uma coleção dos 20 livrinhos que eu estou escrevendo sobre assuntos específicos, para tirar dúvida. Por exemplo, esse está aqui na minha mão. Como entender o Apocalipse? Né? O que é ideologia de gênero? Quem é Deus? Por que eu escrevi esse livro, Quem é Deus? Porque foi feita na internet uma pesquisa no mundo inteiro. Qual é a pergunta que você gostaria de ter a resposta? Sabe a pergunta que ganhou do mundo inteiro? Quem é Deus? Quer dizer, o povo acredita em Deus, mas não sabe quem é Deus. Então eu escrevi esse livrinho. E assim tem uma coleção grande sobre muitos assuntos. Gente boa, chegamos ao final. Muito obrigado da presença de vocês. Paciente, 1h30 sentado nessa cadeira sem encosto. Mas voltem sempre. É uma alegria recebê-los aqui. Tem algum diácono aqui que não tem? Só tem mulher aqui hoje, né? Ah, não, tem alguns homens também. Eu quero pedir então aos diáconos, os padres que estão em casa, que nos dê a bênção. Eu sempre peço isso porque eu lembro daquilo sempre que Jesus falava. Jesus dizia assim: prega o evangelho e cure os doentes. Até aqui nós pregamos o evangelho, né? Agora, Senhor, cure os doentes. Por essa bênção de casa, que pode ser dada à distância, porque é sacramental. Põe a sua intenção agora diante de Deus. Qual é a graça que você precisa hoje? Também pelo nosso Brasil, né? Pedindo à Virgem Aparecida nesses 300 anos que dê ao Brasil um rosto novo, né? A nossa proteção está no nome do Senhor. Que desça sobre nós a bênção de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Vão em paz, que o Senhor os acompanhe. Deus seja louvado. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.